beleza? Bom, hoje eu tô aqui com o Anderson. E aí, Anderson, como é que você tá? Vamos lá. Tranquilo? Joia? Beleza. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre os KPIs, né? A gente trouxe um supervisor, a gente trouxe outros vendedores nos outros episódios. Hoje eu decidi trazer o Anderson para falar um pouquinho de Brasileirão, positivação. E aí, bora lá? Bora. Bom, Anderson, o negócio é o seguinte. Então você é o rei do Brasileirão? Eu sou. É? Como que é? Como que tá seu Brasileirão? Como foi esse mês? Você sentiu dificuldade? Esse mês foi um mês muito difícil, mas com o empenho da equipe a gente conseguiu bater 13 de 15, a gente conseguiu bater 13, de 15, isso. mais as duas batalhas. Sim, sim. Eu vi os resultados, foi bem bacana. Parabéns pelos seus resultados da sua equipe. O time é foda. O time é foda. E me fala uma coisa, como é a convivência de vocês? O que você faz com os seus vendedores? Porque além do Brasileirão, você bateu cobertura, as categorias você foi muito bem. E assim, não é uma coisa que você bate na última semana, tem coisa que você bate bem antes do fechamento. Uma semana antes você já conseguiu fazer garoto, já conseguiu fazer as coisas. Como que vocês fazem para ter tanto foco assim, para incentivar os vendedores? O que você faz aí de legal? Conta um segredo pra gente. Então, a gente falando sobre o Brasileirão, a gente vai ver, a gente vai achando palavras, né, para definir. Então, o Brasileirão a gente liga muito a time de futebol, né? Então, se for ver hoje, a gente é um time. Sim. E é um time muito bem entrosado com relação a esses KPIs. Uhum. A gente construiu aí nesse longo do tempo aí um relacionamento onde o time consegue me entender, né? Eu passo muita importância que tem para eles, para a empresa, né? E para a equipe, no modo geral, por que é importante eles performarem, né? Então, durante muito tempo a gente foi trabalhando isso e hoje o time ele já está bem entrosado. Então a gente já começa o campeonato aí já sabendo o que tem que fazer. Cada um tem sua função e eles sabem a importância que tem cada um com a sua meta, com o seu resultado positivo, e sabe que é muito importante, né? E o resultado ruim de um, às vezes vai atrapalhar todo mundo. Então todo mundo joga empenhado a trazer o resultado. Eles são bem ligados, né? São bem ligados. É um time, né? Não é uma equipe, é um time. Então cada um tem sua função ali para ajudar o time a performar. Se um for mal, ele sabe que se o resultado dele for ruim, ele pode atrapalhar o time inteiro. Então, aqui hoje um perde, todos perdem, né? É assim que tá. O Brasileirão funciona assim. O Brasileirão tá assim, né? Então, se não bate. Esse mês a variável foi uma variável muito boa, de R$450. Então, se o cara não ganhasse os R$450 dele, os R$300, se ele não ganhasse os R$300 dele, ele poderia fazer com que o time dele perdesse a premiação. Então a cobrança positiva, um ajudando o outro, né? Se o cara está com dificuldade de uma coisa, ele pergunta e sempre tem essa troca de passe entre eles para ter um ajudar o outro. Eu participei da sua matinal já, ele sempre troca, né? Falou, por que você vendeu tanto? Por que você está vendendo tanto assim? O que você está usando de tática? Eu já vi você perguntando para os seus vendedores e eles compartilhando em matinal, que é o que a gente tenta trazer aqui. Eu acho muito legal isso daí. E planejamento, como funciona o seu planejamento? Vocês sempre estão focados, vocês saem, esse planejamento semanal, como que você faz com os vendedores? O vendedor ele sai de casa sabendo tudo que ele tem que fazer, né? Quais são os clientes que precisam fazer a cobertura das categorias. Às vezes uma categoria já está ligada com o Brasileirão, então eles já sabem tudo isso. Ó, se eu fizer isso daqui, eu já estou eliminando isso. Se eu vender o ET, eu já estou eliminando a categoria, então eles montam uma estratégia bem definida e quando sai para o campo eles executam bem feito. Então é que é assim, mostrando que dá resultado planejado. Você sair de casa planejado com o rumo dá resultado, então. E sempre está chegando, né? Sempre está chegando, sempre está conferindo. Não adianta você sair, você fazer o planejamento e executar. O planejamento é muito bem-vindo quando ele é muito bem executado. Não adianta você planejar uma coisa e também você fica em casa 40 minutos planejando, chega na rua, esquece, e não olha nenhuma hora do dia, não fala, nossa, não precisava fazer isso, eu não fiz. Isso aí. Aí não compensa. E quando você treina bastante, quando você tem o hábito de fazer isso, com o tempo, isso já vai virar um hábito natural. Você não vai precisar perder tanto tempo para ficar planejando. No começo é difícil, mas depois eles já se tornam hábito. Sim, sim.
Não, legal. É muito legal saber disso aí. Eu acho que vai ajudar bastante todos os vendedores agora, né? Então, focar em planejamento. É muito importante o planejamento e a execução do planejamento. Foco, né? Porque, assim, Brasileirão é foco. Brasileirão é foco, cobertura é foco, é você sair, você querer fazer, positivação, tudo isso, né? Tudo quando você faz um planejamento bem feito, você faz uma execução, você elimina muitas coisas para o fechamento de mês. Você não vai ficar... Focar antes, né? Você não deixa para a última semana para ficar morrendo. Você sofre o mês inteiro. É melhor do que você sofre aos poucos, do que você ter aquele monte de informação, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Não, então não vai ter essa cobrança. Então, se você traz o resultado diariamente, o Anderson não vai me ligar toda hora. Então, tem esse fator positivo. Você liga para os meninos muito quando tá? Eu não ligo muito. Eu não ligo muito os vendedores. Alguns eu ligo mais, outros menos. Outros, às vezes, eu nem ligo muito pouco, só para perguntar como é que tá, se está precisando de uma ajuda. Né? Às vezes eu visito nossos principais clientes, mas a maioria dos vendedores já sabe o que tem que fazer. Sim. Né? Então, é um ou outro aí que você precisa ficar ligando, discutindo, às vezes dando uma ajuda, né? Vendo a dificuldade que ele está tendo, para a gente tentar ajudar. Então, é isso. Legal. Tem mais alguma coisa que você quer deixar? Positivação também, quando você tem uma boa positivação, é igual o Brasileirão, se você faz uma positivação boa durante um mês, no final do mês você não vai ter tanto cliente para correr para bater uma cobertura. Né? Você fazendo uma positivação, sua cobertura fica mais fácil, e tudo isso é dinheiro no bolso. Né? Quando você tem uma boa performance, a sua variável é boa. Então, o meu time colocou isso na... Eles gostam de dinheiro, né? Eles gostam de dinheiro, todo mundo gosta de dinheiro. Todo mundo gosta, mas tem que correr atrás, se esforçar para conseguir. E a positivação, se você fizer todo dia e se esforçar todo dia, você não fica correndo a última semana. E você entrega seus KPIs com mais facilidade. Se você vai no cliente visitar, se o cliente está na sua rota, você vai lá, vai vender para ele, já vai lá, já mata Brasileirão, já mata categoria. Então, a positivação boa te traz no final uma cobertura, você vai chegar mais fácil na sua cobertura, você vai chegar mais fácil nos KPIs, por quê? Quando você chega no cliente, você está focado em fazer Brasileirão, você está focado em fazer cobertura. Então, a sua positivação anual você já vai trazer tudo isso. Você já entra oferecendo, né? A positivação é uma coisa que você tem que fazer com qualquer item, mas aí você fala assim, puxa, hoje eu tô precisando de garoto. Você tem que entrar no cliente não só para fazer cobertura, você tem que entrar no cliente sabendo o que você tem que fazer, não é só cobertura, tem um monte de potencial que aquele cliente tem, aumento de mix, tudo isso, né? Igual positivou, começou a positivar, a positivação aumenta, que você vai bater o resto automaticamente. Eu falei hoje na nossa matinal, é o seguinte, se a gente tem um item brasileirão, como a gente tem Candy Bar, como a gente tem Passatempo, como a gente tem Wafer, como a gente tem alguns SKUs que a gente depende muito do mix, cookies, né? Se você for no cliente, o cliente não trabalha com cookies, faz parte do Brasileirão. Se você colocou um tipo de cookies dele, beleza, fui lá e já comecei, coloquei a categoria no cliente, né? Bom, e o mês que vem? O mês que vem, se o cliente tiver o item, você não vai conseguir vender o mesmo item para ele, depende da quantidade que você vendeu, o porte do cliente, se é um cliente grande, assim, um cliente que tem um giro mais rápido, um cliente que tem um giro menor. Mas no mês que vem, se ele teve um bom giro daquele item, você pode colocar outro SKU da mesma categoria. Então, você vai conseguindo, dentro do mesmo ponto de venda, batendo todo o brasileirão nele através de você colocar um bom mix. Então, o mix, quando você chega no cliente, é fundamental. Você não pode pensar só na cobertura, né? Na cultivação. Vocês vendeu uma caixinha de alguma coisa para esse aqui só para fazer cobertura. Não, você tem que pensar, eu vou vender agora o Prestígio, mas mês que vem eu vou colocar o Showkit, que ele não trabalha, né? Já consegui, ele não tem condições financeiras de comprar os 4 hoje, mas eu vou comprar um mix. E isso vai te ajudar, vai gerar cobertura de linha seca. O mix também é o pensamento, né? Se você tem um mix grande nos seus clientes, a chance de bater os KPIs é muito melhor. Então tem que oferecer mais coisas. É igual o jogo de cacheta, você tem um monte de carta. A chance de você bater é muito maior. Depende da sua estratégia. Sim, tem que estar focado. E entrar no cliente ou dar uma olhadinha no celular ali, ver o que precisa, ver o que
cabe no cliente. Uma outra coisa também é você chegar no ponto de venda, não é só vender, é perguntar. Eu estive num cliente com o Rodrigo, um cliente loja de variedades. O cliente autorizou a gente, falou assim, você pode fazer o que você quiser aqui, você pode colocar um display aqui e tal. Então, é a preocupação também de vender e como vai vender. Você vai vender, vai estar bem exposto, tá? Vai estar num lugar bacana, vai estar fácil do consumidor comprar. Né? Opa, o cliente tá bonito aqui, tá legal. Olhar o PDV, andar no ponto de venda ali. Dar uma olhada na concorrência. Eu tenho conversado bastante com a equipe agora recente, que eu estou vendo muito essas bebidas whey, garrafinha. Eu vi você comentando no grupo, eu vi. Então, é um mercado que a gente tem que explorar. A gente tem uns Nescau fortes, né? Tem Nescau, Molico, Neston, e tem supermercado que tem um mix muito grande dessa bebida. Que cabe, né? Cabe no mercado esse mix. Então a gente tem que ir lá colocar. Se o concorrente tem, a gente tem que estar presente com força, né? Então a gente tem que ter, o vendedor é isso, é olhar a oportunidade. É ter noção, olhar o PDV, então andar no PDV aí, ver o que está acontecendo, não só ir lá conversar com o cliente, tentar vender ou não, né? Também. A gente tem que ir lá só para fazer o pedido, a gente tem que ir lá para desenvolver, começou a só fala. Colocar a mão na massa, a gente tem que estar sempre atrás de oportunidade. O vendedor não vive só de cobertura, ele vive de oportunidade. Então, cada cobertura que você faz, você está abrindo uma oportunidade ali. E dá resultado, a gente vê que dá resultado porque nós vamos estar sempre aí focado, sempre batendo os KPIs antes, sempre se esforçando muito. Isso. Fechou? Anderson, muito obrigado pelo papo, valeu. Depois a gente traz os meninos aí para falar como que é no PDV, o que eles fazem aí, para conseguir esses números aí. Isso aí. Fechou? Parabéns, pessoal, também pelo resultado de setembro, viu? A todas as equipes. Show de bola. Batemos a meta. Gente, brigadão, valeu, até a próxima.